Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí. Hoje é dia de Vasco, né, meu amigo? Poucas pessoas se interessam pelo jogo do Vasco hoje, mas o Vasco vai entrar em campo para tentar aí definir logo a sua vida para jogar a Sul-Americana no ano que vem. Vamos falar aqui disso, vamos falar também aqui da situação da venda da SAF do Vasco, Grego Marinakis. Tivemos mais detalhes importantes, já temos aí o nome do intermediário que está fazendo as negociações entre o Grego e o Vasco. Vamos falar também aqui de mais jogador que deverá deixar o Vasco, tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, já sabe, né, amigo? Deixa aquele likezão aí para fortalecer, pro YouTube recomendar nosso vídeo aqui para mais vascaínos, se inscreve aí no canal se você não tá inscrito, assiste todo dia aqui nosso canal, mas não tá inscrito, cara, dá essa moralzona, se inscreve, é muito fácil, é de graça, é só clicar no inscreva-se, ative aí também o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal, ficar por dentro das notícias e novidades do Vascão. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro aí às 7 horas da noite em São Januário. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. O jogo aí que vale a definição do Vasco para ir para a Sul-Americana, né? Caso vença o jogo hoje, o Vasco estará garantido aí na competição internacional na próxima temporada. Tem chances mínimas, bem remotas, praticamente 0% a chance do Vasco ir para a pré-Libertadores, só que logicamente a gente sonha com pelo menos a ida à Sul-Americana, que já daria uma grana aí a mais para o Vasco, né, cara? Devido aí à incompetência desses jogadores, o elenco ser muito medíocre e a diretoria ter feito uma péssima janela de transferências, o Vasco jogou no lixo a chance de ir para a Libertadores. O Campeonato Brasileiro mais fácil que teve aí para times irem para pré-Libertadores, o Vasco não conseguiu a vaga, ficou boa parte da temporada na primeira parte da tabela e no final do Campeonato Brasileiro vem nessa péssima sequência de resultados e jogou fora a grande chance de disputar a Libertadores, né? E hoje vai ter pela frente um dos piores adversários aí do Campeonato Brasileiro, né? Não porque é tão difícil, é porque é um dos piores times aí do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro. E o Vasco conseguiu a proeza de ser eliminado na Copa do Brasil por esse time, né? O Atlético Mineiro tá numa draga danada, claro, tem um elenco muito superior ao do Vasco, é favorito a ganhar do Vasco hoje, só que a fase dos caras, meu amigo, sinceramente, eu acho que até o Bangu ganharia do Atlético Mineiro. Se o Vasco não ganhar hoje, precisa nem jogar lá contra o Cuiabá, cara. Entrega o jogo, perde pro WO, porque se não ganhar do Atlético Mineiro vindo de uma caçapada que eles tomaram do Botafogo na final da Libertadores, um time que não tem perspectiva nenhuma mais na temporada, mas o que pesa a favor do Atlético é que o time do Vasco pode entregar o jogo a qualquer momento, né? Uma zaga daquela com o João Vitor e Léo Pelé, cara, dois dos piores zagueiros que existem no futebol, cara, e o Vasco ainda pagou 32 milhões de reais em um deles, cara, sinceramente, eu acho que a qualquer momento pode pintar aí 2, 3 gols do Atlético Mineiro com uma certa tranquilidade, se o Vasco não jogar seriamente, se o Vasco jogar como fez aquele primeiro tempo contra o Bahia, tem alguma chance sim de ganhar do Atlético Mineiro, mas se jogar como vem jogando nos últimos jogos, eu não sei não, tem tudo para ser o pior jogo do Campeonato Brasileiro, terminar empatado, o Atlético ganhar com aquela bola vadia do Hulk ali, chute de fora da área, a bola entrar, algo inesperado pode acontecer nesse jogo hoje, ou nada deverá acontecer, né? Mas falando do que vai ser a partida, possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique ou o Pumita Rodrigues na lateral direita. Vale ressaltar aí que o Felipe gosta do Puma Rodrigues, vem utilizando ele, foi titular no último jogo, pode ser que ele seja mantido ali como lateral direito e não como ponta. A zaga possivelmente com João Vitor e Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, que não está suspenso, como falaram por aí, ele vai para o jogo, está confirmado, vai formar a dupla de volantes junto com o Matheus Cocão, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco. Caso não jogue o Ryan, uma possibilidade seria o Maxime Domingues ser titular no lugar do garoto da base do Vasco. Esperamos aí que o Vasco conquiste um bom resultado e que vença essa partida e confirme finalmente a vaga à Sul-Americana. Deixem nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de hoje. Cara, sinceramente, eu não faço ideia o que vai acontecer hoje. Pode ser 1-0 Vasco, 2-0 Vasco, 3-0 Vasco, ou 4-0 Atlético Mineiro, ou 0-0, ou ninguém sabe o que vai acontecer, porque é um jogo totalmente imprevisível. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, ontem o Vasco liberou 3 atletas, né? O Rossi, o Galdames e o Rojas, eles não são mais jogadores do Vasco e, muito possivelmente, o lateral esquerdo Vitor Luiz também sairá do Vasco ao término da temporada. O jogador não foi relacionado mais uma vez aí para a partida contra o Atlético Mineiro. A última vez que o jogador esteve na relação foi contra o Corinthians. O jogador dificilmente ficará no Vasco em 2025 e será mais um nome que deixará o clube, assim também como o goleiro Kehler. Os dois deverão ser os próximos a saírem do Vasco. Vale ressaltar que além de jogadores que não terão seus contratos renovados, o Vasco também busca a venda de jogadores
Matheus Cocão e Ryan podem ser os próximos aí a serem vendidos. O Matheus Cocão teria recebido uma proposta do Kansas City, lá dos Estados Unidos, que teria sido recusada pelo Vasco, uma proposta de 15 milhões de reais. A gente até falou sobre isso no nosso vídeo. Eu até estranhei essa informação, porque eu acho 15 milhões de reais um valor justo pelo futebol que o Matheus Cocão apresenta, e o Vasco teria recusado essa proposta. E o Ryan deverá ser negociado com a Fiorentina da Itália, que está muito interessada, está muito avançada as negociações. Em breve devemos ter um desfecho para a venda dos dois jogadores. Caso o Kansas City aumente a proposta, certamente o Vasco irá vendê-lo também para o futebol norte-americano e vender o Matheus Cocão. Bom, e o grande assunto do momento, sem dúvida nenhuma, é a venda da SAF do Vasco, né? E principalmente o nome do grego Marinakis. É o grande sonho do torcedor vascaíno. E de acordo com as informações atualizadas do jornalista Jorge Nicola, ele confirmou que o empresário Juliano Bertolucci, que também atua como empresário de jogadores, estaria sendo um intermediário nas negociações entre a SAF do Vasco e o bilionário grego Evangelos Marinakis. O Nicola reforçou que o Vasco diz estar negociando pelo menos com mais 3 interessados, além do Marinakis, os árabes, os americanos e também os italianos. Todos eles estão interessados em adquirir a nossa SAF, e vale lembrar que se fala internamente que é tudo ainda muito embrionário e nenhuma negociação estaria em estágio avançado. Pois é, essa é uma situação que fatalmente iria acontecer, né? Sempre tem empresário por trás de tudo, né, cara? Sempre tem aqueles intermediários, né, que sempre cobram o clube ali, as negociações. Tinha isso lá na 777 Partners, um cara ganhou uma bolada com a venda do Vasco para a 777 Partners, e agora o Juliano Bertolucci pode ser essa pessoa aí que faça a interlocução entre o Vasco e também o grego. Já está sendo, né, cara? Está trabalhando aí para isso, para tentar agilizar a venda do Vasco aí para o grego, e ele está sendo um grande intermediário no negócio. Para você que está em dúvida ainda, cara, a entrevista dele lá, o Sky Sports, ainda não foi ao ar. De acordo com as informações que temos, é que a entrevista irá ao ar hoje, lá na Inglaterra, às 7h30 da noite, no horário aqui de Brasília. E, enfim, iremos saber o que disse o grego a respeito do Vasco. Se foi apenas uma frase dizendo que ele tem interesse, está negociando com o Vasco, ou se ele deu mais detalhes de uma possibilidade de comprar o nosso clube. Possivelmente, após o jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro, devemos ter novidades aí sobre esse assunto, né? Deixe nos comentários o que você acha do Juliano Bertolucci sendo o intermediário na negociação da venda da SAF do Vasco para o grego Marinakis. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual é o seu placar para Vasco e Atlético Mineiro. Tamo junto e é nóis!